Fala galera do canal WWE em geral, aqui é o Zé, tô trazendo pra vocês mais um vídeo e sejam bem-vindos a mais um podcast para falarmos sobre o show do NXT. E bom, essa edição do NXT foi legal, teve algumas coisas interessantes, e então vamos falar sobre isso. Para quem não conhece podcast é uma espécie de vídeo do qual eu comento sobre os acontecimentos de shows da WWE, pode ser Raw, SmackDown ou NXT, como aqui o caso. Vou colocando imagens do show, você vai vendo aí para entendendo, certo? Não posso colocar vídeos porque senão dá problemas com direitos autorais. Assista e você vai então vendo como funciona. Então, bom, o show desse NXT começa então com um combate de Aleister Black contra um lutador local lá, parece. Eu nem prestei atenção em quem era porque nem mostrou a entrada desse lutador. E também nem quis saber porque a luta foi rápida pra caramba, né? O Aleister Black, recém-chegado ao NXT, conhecido como Tommy End, né? Alguns conhecem ele. Eu já tinha ouvido falar desse nome, mas eu nunca cheguei a acompanhar, não. E, bom, ele tinha estreado no NXT TakeOver, tinha vencido o Sim Almas, e agora ele foi vencer o lutador do local com apenas um golpe, né? O combate foi o quê? 6 segundos, 10 segundos, por aí. O cara foi pra cima dele, aplicou aquele voadora dele, golpe finalizador, e venceu. O que deu pra ver foi que ele é um cara meio que espiritual, ele é meio que focado. Lembra um pouco o jeito do CM Punk, às vezes, quando ele fica aquela perna de indinho, fica sentado no meio do ringue. Aí ele coloca as mãos pra trás, sabe? Pra, sei lá, mostrar que tem uma espécie de classe ali. Ao mesmo tempo ele tem aquelas tatuagens, é um cara obscuro, a música de entrada dele é apavorante ali, aquele rock bem pesadão. É um cara curioso, a gente precisa ver mais dele pra entender qual que vai ser a ideia dessa gimmick dele. Não dá ainda pra ter uma ideia. Lembra um pouco também o Baron Corbin, como eu já falei pra vocês, por causa desse jeito dele de tatuagem, roupas escuras, a entrada, né? O Baron Corbin também tem dessa de entrar ali devagarinho, levantar as mãos. É um superstar que eu vejo talento, é um superstar que eu vejo futuro, mas ele precisa construir vitórias igual ele tá construindo agora. Só que, tudo bem, eles quiseram mostrar que ele é um cara que vai ser levado a sério, por isso que botaram ele pra ganhar um combate rápido, ok. Mas eu espero que das próximas vezes botem ele pra lutar, né? Porque ninguém merece ver um combate de um golpe só. Se fosse um cara igual o Braun Strowman, Nia Jax, aí beleza, faz sentido ele esquachar assim. Mas poxa, também não, né? Bota ele pra lutar um pouquinho, apresentar um pouco do moveset, não precisa fazer isso não. Tudo bem, primeira vez pode ser, mas das próximas eu espero que ele tenha realmente um combate, né? Eu, sinceramente, acho que ele tem futuro sim, acho que ele vai até, quem sabe, ganhar o título do NXT. Pela seriedade que estão tratando ele, a promoção que estavam fazendo quando disseram que ele apareceria, o primeiro combate dele, essa entrada. Aparenta que vai ser algo grande nesse NXT daqui talvez 5 meses, por aí, eu não duvidaria não. É um cara que talvez seja ali um dos nomes mais importantes daqui a alguns dias, né? Alguns dias que eu falo é tipo 90 dias, 1 mês, 2 meses, 3 meses, vamos ver aí mais pra frente. E depois foi mostrado então, né, um replay lá do Tye Dillinger fazendo seu debut. Aliás, ele tinha debutado já no Royal Rumble, mas fazendo sua estreia no main roster ali no SmackDown, né? E aí ele tem uma entrevista e ele afirma algo que achei interessante. Ele falou que ele ainda vai ter mais um combate no NXT, será na próxima edição e será uma Steel Cage contra o Eric Young, né, o líder do Zenith, né? E eu achei interessante, cara, vai ser o último combate dele, uma Steel Cage contra o Eric Young. Caraca, eu prevejo um bom combate, prevejo um combate muito bom, porque o Ty tem talento, o Eric Young também tem muito talento, e vai ser uma Steel Cage, né, eu achei interessante isso. Agora, o resultado eu achei estranho, né, eles podem fazer o Ty perder, e aí depois se despedir, porque geralmente despedida é com derrota, né. E aí o Eric Young ser cada vez mais credibilizado. Ou podem fazer o Ty vencer para meio que dar uma mini vingança ao Eric e despedir com vitória, né? E o Eric vai estar no NXT ainda, ele não vai descredibilizar ele tanto com uma derrota, ele vai ter muitas coisas ainda para vencer. Não sei, tô em dúvida. Pra mim tanto faz o resultado, né? Mas já gostei, já então semana que vem vamos ter um grande combate. Bom, e depois então o DIY foi enfrentar o Michael e o Dylan, né? O Dylan que é um brutamontes enorme, né? E o DIY tava perdendo feio ali, tava apanhando pra caramba dele. Até que ele faz o tag com o Michaels, mas aí o DIY consegue se recuperar lá, faz a sequência de golpes dele e ganha um combate, né? E aí o Dylan olhou pro Michaels, ficou olhando, né? Esse Michaels tem um cabelo meio loiro, né? Lembra até o Seth Rollins no começo da carreira. E aí o DIY vazou do ringue e ele foi lá e deu uma surra no Michael, né?
E aí pode ser então que ele vai seguir carreira solo agora, pode ser que ele simplesmente foi uma mensagem, né? Eu não vou mais fazer dupla com esse maluco, eu vou seguir sozinho aqui mesmo que eu ganho mais. Que faz bem mais sentido, porque a gente foi olhar esse Dylan, cara, olha o corpo do cara, o cara é um brutamontes. Ele lembra meio que um Ryback, só que ele é mais bombado que o Ryback, porque o Ryback você via que era muito, assim, era um corpo forte, mas era muito, assim, como a gente pode dizer, muito limpinho, tá ligado? Esse cara não, esse cara deixa aqueles pelos e tal, parece o Superman sem camisa, quem viu aquele filme lá, O Homem de Aço, lembra um pouco. Eu não vou dizer que ele parece um Braun Strowman porque ele é menor, mas ele é forte pra caramba. E que eu acho interessante, cara. Eu acho interessante esse tipo de caras que são fortes assim. Lembra um pouco o Rusev também, só que ele é um pouquinho mais forte. Não sei não, hein? Se investisse nele individual, dá pra fazer um cara dominante e subir pro main roster. Apesar que a gente já tá cheio disso, né? Mas para que um ano, talvez esteja precisando de um cara assim, seria interessante se investir, né? Não que ele seja uma grande coisa como o Wesley, mas como superstar, assim, um personagem desse, eu sempre digo pra vocês, é bom você ter monstros pra rivalidades. Tipo, não significa que todos eles têm que ganhar grandes coisas, grandes títulos, não. Mas só pra fazer rivalidades legais ali, depois quando ele for enterrado, já não vai ser nem mais útil na maioria das vezes, né? Bom, depois foi mostrado também a Ember Moon fazendo uma espécie de entrevista ali, não chega a ser uma entrevista, mas um vídeo promo, né? Onde ela começa a caminhar toda triste depois da derrota pra Asuka. Falou que a Asuka estragou o momento dela. E ela falou que isso não acaba por ali. E que ela vai atrás do título de novo, né? E que eu achei certo, eu já imaginava por isso. Ela meio que perdeu pra Asuka de uma forma roubada. E como eu imaginava, vão promover ela ali como agora a queridinha do NXT, a Babyface. Vão tratar ela como, assim, digamos, a coitadinha. Foi roubada pela Asuka. A Asuka agora vai ser a vilã. E a Ember Moon deve ganhar na segunda vez ali, né? Até porque ela perdeu o roubado pra Asuka. Eu achei certo a Asuka vencer. E, bom, o que eu percebi também, pelo que eu andei lendo, vai ter draft esse ano ainda, tá? Isso aí foi só uma troca ali depois da WrestleMania, mas vai ter draft lá perto de junho, julho, normalmente. Sendo assim, aquela história de que eu falei pra vocês, de a Asuka subir pro main roster só no draft, né? Antes de eu saber que ia ter essas mudanças aí depois da WrestleMania, eu acho que ela ainda tá de pé. Eu acho que a Asuka vai perder, depois vai perder revanche, depois vai pro main roster. Acho que tá de pé ainda essa possibilidade de a Asuka subir lá pra junho, julho, que faz sentido, né? Faz muito mais sentido ela subir perto dessa data. O DIY, mesma coisa, né? O DIY venceu, continuou no NXT, como eu já imaginava, e deve subir lá pra lá também. Se tiver esse draft mesmo, se for confirmado, deve subir perto dessa data, né? Por isso que eles não vieram agora, veio só o Revival. Então é isso aí. A Ember Moon eu acho que sim, vai ganhar o título feminino da próxima vez, né? Bom, depois falando em combates femininos, tivemos um combate de Ruby Riott versus a Kimberly, né? Ela venceu. Durante esse combate a Nikki Cross estava lá do lado de fora assistindo tudo. A Ruby inclusive se distraiu uma hora ou outra lá e estava apanhando feio. Depois ela se recupera e vence o combate, né? E é isso aí, Ruby Riott ainda em rivalidade com a Nikki Cross. E vamos ver onde vai dar isso. Talvez um combate entre as duas. Talvez em breve as duas briguem pelo título feminino. Até porque a Ruby teve uma entrevista lá dizendo que ela queria sim o título. Tá mirando o título. Pode ser que em breve aí ela esteja lutando. Mas eu não acho que ela chegue a ganhar agora não. Eu acho que quem vai ganhar agora é a Ember Moon mesmo, né? Bom, e aí no evento principal então, né? Na verdade não foi exatamente o evento principal porque teve o Nakamura. Mas teve lá um combate do Oney Lorcan versus então o retorno do Drew McIntyre, né? Bom, o Drew McIntyre não voltou com aquela theme song dele antiga, que todo mundo imaginava. Eu curtia pra caramba aquela theme song. Muita gente curtia, né? Época do SmackDown vs Raw, aquele game lá, 2011. Essa theme tocava toda hora. Era muito legal, mas infelizmente não voltaram. E eu não fico triste nem por não ter voltado. Porque talvez eles vão falar, vamos mudar a theme, é um novo Drew agora, um Drew que vai ser mais valorizado. Nem isso foi exatamente o motivo, e sim pelo fato de que a nova que eles colocaram eu não curti muito não, essa nova theme song dele. Acho que, sei lá, não tem sal, um som meio estranho. Talvez eu me acostume com o tempo, mas eu não curti muito essa theme song dele não. E bom, combate com o Oney Lorcan, e eu gostei, o Oney também é bom. Só que o Drew, mano, o Drew é muito louco, tá ligado? Ele é um cara grandão. Só que ao mesmo tempo que ele é grande, ele não é assim aqueles magrelo, tipo, por exemplo, o Barrett. O Barrett era grande e magro, tá ligado?
O Ambrose é grande, meio magro. Não magro assim, mas não é tão fortão. O Drew não, o Drew ele é grandão, ele é forte pra caramba, só que ele é veloz pra caramba também e, tipo... Cara, é muito louco o moveset dele. Inclusive, eu acho até curioso isso, esse perfil que a WWE tá pegando, né? O Drew McIntyre, grande, veloz, forte. O Cassius Ohno também é muito assim, forte, grande, veloz. Eu tô curtindo esses últimos perfis que a WWE tá trazendo, né? E, bom, o combate ele apresentou um pouco do que vai ser o moveset dele na WWE. Eu curti bastante variações de slam, suplex aqui, suplex lá. E graças a Deus mudou aquele finisher que era meio que um Dirty Deeds ali. Claro que ele aplicava de uma forma bem mais eficiente que o Ambrose, mas mesmo assim, cara, não dá. Eu não curtia muito aquele finisher. E ele mudou agora pra uma voadora muito louca lá, né? Tanto que sangrou a cara do Oney Lorcan, cara. Apesar que o sangue veio na hora que ele deu uma cotovelada, né? Depois eu reparei no replay. E não na hora da voadora, mas terminou de sangrar tudo, né? Chegou vencendo, óbvio que tinha que chegar assim. E eu espero grandes coisas pra ele, né? Eu acho que ele já vai ter uma title shot. Eu já acho que ele vai lutar pelo título contra o Bobby Roode. Acho até que ele pode ganhar e já perder rápido. E depois já ir pro main roster no draft. Eu não descartaria ele ser muito rápido no NXT. Tipo, ganhar, perder e já subir. Porque é o Drew, cara. O Drew, pra quem acompanhou ele um pouquinho na TNA, sabe que lá ele era um pouquinho over. Diferente do Drew McIntyre da WWE, né? O Drew Galloway da TNA foi Mr. Money in the Bank, inclusive lá, né? Lá eles têm uma espécie de Money in the Bank. É um pouquinho diferente, mas quase igual. E, bom, como o Drew McIntyre, ele inicialmente parecia que ia ser valorizado pela WWE. Ele, inclusive, tinha planos para ganhar o Money in the Bank. E aí acabou que ele teve problemas lá. Ele brigou com a mulher dele. E depois brigou com os Bookers. E acabou saindo da empresa e tal. Foi o Jack Swagger que ganhou. Inclusive, tinham planos de ele enfrentar o próprio Undertaker, alguns diziam, na WrestleMania. Mas não rolou, né? Ele acabou virando um jobber pra caramba. E ele saiu da empresa, conseguiu se dar bem na TNA e agora tá voltando. Voltou pro NXT, vai se reconstruir ali e depois subir pro main roster. Cara, eu vejo potencial. O problema é que eu já vi isso antes também e não rolou. Então pode ser que nessa segunda vez não role também. Mas eu acho que a WWE não pode ser burra dessa vez. Eu acho que dá pra valorizar o cara sim. Ele tem talento, ele tem uma boa gimmick. Até Missong mudou, mas beleza, não faz tanta diferença assim. Eu manteria ele bastante tempo no NXT. Eu acho que ele não vai ficar muito tempo. Eu acho que ele já vai subir no próximo draft. Mas eu manteria ele mais tempo. Manteria tipo um ano mais ou menos. Ano que vem eu faria o debut dele no main roster de novo, né? O retorno no caso, né? E bom, mas inicialmente eu acho que ele vai rivalizar já com o Bobby Roode. Eu acho que ele que vai ser o cara a rivalizar. Eu tinha pensado no Cassius Ohno, mas o Cassius Ohno já tinha lutado há um tempinho atrás com o Bobby Roode. Talvez eles até lutem mais pra frente, mas não sei se vai ser agora. Eu acho que vai ser o Drew mesmo. Já vão promover o Drew lutando pelo título. Ou talvez não. Ou talvez façam ele, tipo, lutar com alguém. E aí, quando ele vence, ele se qualifica pra lutar pelo título. Mais ou menos o que fizeram com o Nakamura quando ele chegou no NXT, né? Fizeram ele lutar lá com o Sami Zayn, com o Finn Balor. Depois ele foi pelo título. Pode ser que também seja essa caminhada do Drew McIntyre. Mas eu acho sim que ele vai ganhar o título. E por último tivemos a despedida do Nakamura, né? O Nakamura vai ao ringue, fala sobre ele ter chegado no NXT, ter ganhado o título, dá vários elogios ao NXT, né? E depois se despede, então, vai lá todo o roster aplaudir ele sai abraçado de todo mundo, né? Legal, parabéns pro Nakamura, marcou a época do NXT, né? Eu sinceramente não me lembro de um cara que fez um debut no NXT e já era ovacionado pelo público igual o Nakamura. Porque, tipo, o Sami Zayn construiu ali a sua imagem pra depois ser querido. O Finn Balor, mesma coisa. Já o Nakamura já chegou querido, porque a galera conhecia do histórico dele no Japão, né? Então, desde o começo, ele já foi sempre tratado como um dos grandes ali. E realmente, marcou época o Nakamura. Não acho que ele tenha sido um dos nomes, assim, top 3 mais importante. Não sei se exatamente foi o top 3 importante. Eu acho que o top 1 é o Finn Balor. O Finn Balor foi o cara que popularizou o NXT. Não que ele seja o melhor, mas foi o cara que popularizou. A verdade é essa. Então, eu considero ele o maior importância do NXT ali, da história até hoje. Mas o Nakamura, sim, ele deu uma boa sequência com a saída do Finn Balor. Teve rivalidades ali com o Samoa Joe, com o Bobby Roode. Principalmente com o Samoa Joe, ele teve mais combates ali. E é isso aí, vamos ver o que se espera pro Nakamura no main roster, né? Mas a parte dele no NXT já foi feita. Agora é deixar pros próximos, né? É assim que acontece, a NXT é assim, vai indo de ano em ano, geração por geração, vai mudando os nomes,
construindo novas estrelas, vai pro main roster, uns viram jobber, outros viram estrelas, outros viram de card e assim vai, né? É a vida. E bom, galera, foi esse o podcast de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreva no canal se vocês não são inscritos. Um abraço, até a próxima e fui!